Hoje teremos o último jogo da rodada, São Paulo e Fluminense, e o meu time tá numa desgraça braba, meu irmão. O Fluminense entrou na zona de rebaixamento, tem só uma vitória no Brasileirão e vai ter pela frente simplesmente o São Paulo no Morumbi, né? Vamos ver o favorito pra esse jogo e como que o Fluminense pode escapar desse Z4 hoje. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Sexta rodada do Brasileirão, meu irmão, já foram 9 jogos e botaram esse horário safado de segunda-feira hoje pro último jogo, né? Segunda-feira, 9 horas da noite, é o último jogo do dia, Fluminense e São Paulo. E eu sou Diogo Cunha, se você não me conhece, eu tenho aqui esse canal Torcedorismo que eu criei pra falar sobre futebol brasileiro. Mas é óbvio que eu vou falar sobre o meu time do coração também, porque, cara, é por isso que eu amo futebol, né? Foi o Fluminense que me ensinou a amar futebol. Então, se você é tricolor do Rio, assim como eu, cara, ajuda aí um parceiro tricolor que tá sempre nas arquibancadas aí do Maracanã torcendo pelo Flusão. Só se inscrevendo aqui no Torcedorismo, a gente analisa o futebol brasileiro como um todo. Você pode continuar seguindo lá, rapaziada, né? O Gabriel Amaral, o Fio, o Vitor Lessa. Mas, pô, dá uma moral aqui pra rapaziada também que cobre os times inteiros do Brasil. Se você é tricolor paulista, seja muito bem-vindo também. Aqui é um canal que, obviamente, eu tenho um time de preferência, mas é um canal que eu tento ser imparcial. Então, rapaziada, pode comentar aí se eu sou imparcial ou não. Então se inscreve aí, porque aqui a gente troca ideia sobre campeonatos brasileiros, beleza? E, cara, dois times gigantes se enfrentam hoje, né? Essa é a realidade. E eles não começaram bem o Campeonato Brasileiro, né? O São Paulo até que conseguiu bons resultados fora de casa, né? Ganhou 2 jogos fora de casa contra a Vitória e Atlético Goianiense, né? Times em dificuldade na tabela, contou com expulsões lá e o São Paulo fez a sua obrigação, venceu os dois. E o Fluminense, meu irmão, só venceu um joguinho e foi contra o Vasco, né? O único jogo que o Fluminense venceu foi o clássico contra o Vasco. Perdeu a chance de vencer do Atlético Mineiro, perdeu a chance de vencer do Bragantino, jogos em que saiu na frente do Bahia também, e o Fluminense tem dado mole nesse brasileiro aí, mas parece que o Fluminense virou a chave, né? Nesse momento aqui, cara, o Fluminense está na zona de rebaixamento, como você pode ver nesta tabela aí, e só tem uma possibilidade aí de sair, na verdade são 2 possibilidades de sair dessa zona do rebaixamento hoje, né? O Vasco venceu ontem e empurrou o Fluminense para a zona do rebaixamento. Então, quais são as possibilidades? Cara, um empate hoje diante do São Paulo tira o Fluminense e empurra o Corinthians para dentro da zona do rebaixamento, colocaria o Fluminense ali na 14ª posição. Mas se o Fluminense conseguir vencer o São Paulo no Morumbi, o time saltaria para a 9ª posição, passaria inclusive o próprio São Paulo e poderia até terminar em 8º, passando o Palmeiras, se o Fluminense golear o São Paulo e tirar saldo do Palmeiras, né? Já pro São Paulo, cara, esse jogo de hoje vale um ingresso no G4. O São Paulo pode terminar essa rodada dentro do G4, né? O tricolor paulista passaria o Botafogo se vencer o Fluminense hoje por pelo menos 2 gols de diferença, seria o ingresso do São Paulo no G4. Então vamos falar do jogo. São Paulo e Fluminense, o que a gente pode esperar para esse jogo de hoje? O São Paulo tá vindo de uma classificação antecipada aí pela Libertadores, né? E tá podendo focar agora neste jogo do Campeonato Brasileiro, né? O time ainda não venceu no Morumbi, jogando dentro de casa, né? Ainda não venceu nessa temporada do Brasileirão, perdeu pro Fortaleza na estreia e depois empatou com o Palmeiras, né? No segundo jogo que fez com o mandante. Então faz o seu 3º jogo hoje e o Zubeldia, né, o novo treinador do São Paulo, tá começando a entender o time do São Paulo, o time tá começando a entender o que ele quer, o time tá começando a tomar um rosto do seu treinador, tá? Mas ele não vai poder contar com jogadores importantes, né? O Caleri se machucou contra o Cobressal na Libertadores e não joga hoje, né? O artilheiro do time. Ele não vai poder contar também com o Michel Araújo, que ele está emprestado pelo Fluminense, então cláusula contratual tirou o cara do jogo e até por isso ele forçou o 3º cartão amarelo, então tá suspenso também Michel Araújo, inteligentemente, sabendo que não poderia jogar hoje, se suspendeu pro jogo de hoje, digamos assim, né? Então, 2 desfalques certos, Caleri e Michel Araújo. O Lucas, tá? Que tá fora há um tempão, tá recuperado de uma lesão muscular, né? Treinou com o time aí, pode ser que seja relacionado para esse jogo de hoje, mas segundo o Globoesporte.com, o Zubeldia está preparando ele para o jogo da Libertadores dessa semana, tá? Então, qual seria uma possível escalação do São Paulo? Rafael no gol, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Patrick, Alisson, Bobadilla e Galopo no meio de campo, Ferreirinha, Luciano e André Silva no ataque, tá? Então seria esse o time do São Paulo para o jogo de hoje, vem levemente desfalcado, né? Já o Fluminense, cara, vem de um jogo extremamente desgastante pela Libertadores, tá?
passou um sufoco danado no Chile, mas conseguiu vencer um Colo-Colo. Cara, foi um jogo em que o Fluminense teve que se defender demais, correr demais para marcar e tal. Ganso dando carrinho dentro da área, Cano de volante bloqueando. O Cano foi o jogador que mais bloqueou chutes dos adversários, para você ter uma noção. Então o Fluminense desgastou muito e já tem um outro jogo importante ali na quinta-feira para Libertadores no Maracanã. E diferentemente do São Paulo, o Fluminense não está classificado ainda, né? Então, inclusive, vou estar nesse jogo, tá? Vou estar lá na Sul do Maraca, se você estiver lá, a gente troca uma ideia, tá? Mas enfim, por isso, cara, por conta desses desgastes, desse jogo importante ali na frente, o Diniz deve poupar alguns jogadores que estão mais desgastados, tá? E o Fluminense, além de ter que poupar os desgastados, tem muitos lesionados, né? Então, vamos lá. Ganso tá suspenso, não joga, então desfalque importante. Renato Augusto seria o substituto natural? Lesionado, não joga. Douglas Costa se lesionou contra o Colo-Colo, não joga. Gabriel Pires só jogou 2 jogos na temporada, ainda está fora. Samuel Xavier também teve uma fratura no pé, está lesionado. Então vamos lá. Você percebeu, né, que eu falei Renato Augusto, Douglas Costa e Gabriel Pires. 3 reforços do ano que praticamente não jogam, né? Então o Fluminense não deu sorte com as suas contratações no início da temporada. Além deles que estão fora, Felipe Melo e Marcelo tendem a ser poupados caso a fisiologia do clube informe ao Diniz que eles estão mais desgastados, né? São atletas mais velhos e que tenham um cuidado maior com eles para eles também não se lesionarem, né? Então, qual seria uma possibilidade do Diniz que tem John Kennedy reintegrado ao clube, tá? Foi reintegrado ao elenco principal e viajou para São Paulo para esse jogo. Então, qual seria o time? Fábio, Guga na direita, né? Já que o Samuel Xavier tá fora, o Douglas Costa se machucou, então o Marquinhos sairia da lateral direita e voltaria para a posição de origem dele. Então, Fábio, Guga, Antônio Carlos no lugar do Felipe Melo faria dupla de zaga com o Manuel e Diogo Barbosa no lugar do Marcelo na esquerda. Martinelli, Alexander no lugar do Ganso ou Terãs, os dois estão aí disputando essa posição, segundo o Globoesporte.com. Então, Martinelli, Alexander e o Lima iria ali finalmente para o meio de campo, que é onde eu gosto mais do Lima. Não curto muito o Lima de segundo volante, prefiro ele como um meio armador. E aí esse meio de campo eu acho bom. Martinelli joga demais, Alexander tá voltando a jogar bem e o Lima nessa posição eu curto. E aí o ataque seria Marquinhos, Arias e Cano também, o melhor ataque que o Fluminense tem tido nesse início de ano, tá? O retrospecto histórico na Série A, jogos só na Série A entre São Paulo e Fluminense apontam 69 jogos na história com 31 vitórias do São Paulo, 21 do Fluminense e 17 empates. Então São Paulo leva uma vantagem histórica alta, né? 10 anos para o Fluminense tirar isso aí, meu irmão. O mínimo são 5 anos, né? Vencendo 5 anos seguidos dos 2 jogos do São Paulo, o Fluminense empataria. Então é uma distância alta. Agora, favoritismo para o jogo de hoje. Cara, a gente sabe que o São Paulo jogando no Morumbi é um time muito forte, apesar de não ter vencido ainda. E você, tricolor do Rio, né, carioca, como eu, sabe que o Fluminense fora de casa é bastante diferente do Fluminense do Maracanã. O Fluminense do Diniz, né? Nos últimos tempos, o Fluminense não tem ido tão bem fora de casa. É um time que muda a postura, é um time que tecnicamente sente a falta do Maracanã. Não me pergunte por quê, né? Tecnicamente o time sofre, até porque o gramado do Morumbi é tão bom ou melhor do que o Maracanã. Então, o Fluminense realmente sente quando joga fora de casa. Muitos e muitos desfalques do Fluminense, o Diniz pensando em poupar atletas importantes. Cara, o São Paulo é favorito para esse jogo de hoje, com 3 raios contra 2 do Fluminense. Cara, indiscutível, o São Paulo é favorito para o jogo de hoje. Se você vai no Morumbi, mesmo você sendo tricolor paulista, eu vou repostar a festa da sua torcida se você postar nos stories do seu Instagram e me marcar. E se você for tricolor carioca, for de visitante, obviamente que eu vou te repostar também. É só me marcar lá nos stories do seu Instagram que eu vou repostar todo mundo direto do estádio que me marcar, beleza? Então, cara, se inscreve aqui no canal, comenta se você discorda de mim aí, de algum comentário. A gente troca essa ideia aí nos comentários pra gente ficar mais rico em opiniões, né? Então comenta aí o que você acha sobre o jogo de hoje. Se inscreve no canal se você ainda não me conhecia e gostou das análises. Até o próximo vídeo. Deixa sua curtida, tamo junto, valeu e falou!